Bem, gente, boa tarde. Nós vamos começar essa prosa. Nós vamos começar essa prosa aqui sobre o Benedito Monteiro, vulgo Bené. É um daqueles escritores que são considerados um dos cânones, uma das colunas da literatura produzida aqui no Pará. Talvez, não sei se o Whitson depois vai concordar comigo, ele não goze do mesmo espaço que alguns outros autores têm. Quando falamos em literatura do Pará, já pensamos em Rui Barata, que tem muito espaço, merecidamente, mas eu entendo que o Benedito Monteiro também merece um espaço equiparado, tanto pelo mérito literário, as produções dele são ótimas, quanto por tudo o que ele produziu ao longo da trajetória dele quanto cidadão. O meu primeiro contato com o Benedito Monteiro foi através do livro O Transtempo, que é a biografia, a autobiografia dele. Eu fiquei impressionadíssimo com tudo que ele resistiu, sobreviveu na época da ditadura. Entrevistei a filha dele, inclusive falei com ela pouco antes de vir para cá sobre esse momento. Ela mandou um abraço, em breve ela também vai estar aqui no Pará. E é a pessoa responsável hoje pela manutenção da obra do Benedito. Viveu os bastidores desse momento. Vocês podem depois procurar no YouTube o meu canal Vianza TV, que tem essa entrevista que eu fiz com a Wanda Monteiro, onde ela fala muito sobre esses bastidores desse período em que o Benedito Monteiro foi perseguido pela ditadura, teve os direitos dele políticos cassados. Nós vamos entrar depois aqui mais a fundo com o Whitson sobre esse tema. E eu fico muito feliz por saber que nós temos uma geração como o professor Whitson, que se ocupa em manter acesa a chama da obra do Benedito Monteiro. Essa, Whitson, é uma das maiores preocupações que todo autor tem, que a obra dele se perpetue. Nosso querido Vicente Cecim, que faleceu também há alguns anos, poucos, já hospitalizado, a filha dele me disse que uma das preocupações que ele tinha era que a obra dele se mantivesse acesa. É a preocupação de todo autor. Então esse momento aqui é o momento onde nós estamos, por intermédio do livro que o Whitson está lançando hoje, Alenquer nas obras de Benedito Monteiro, nós estamos contribuindo para manter acesa essa obra do Bené. Não apenas o Whitson que escreveu, mas todos nós que tiramos do nosso tempo nesse sábado para vir aqui escutar mais sobre essa relação entre a obra do Bené e a cidade de Alenquer. Benedito Monteiro foi um excepcional escritor, também teve uma carreira política como vereador, começa em Alenquer, deputado constituinte. Depois ele foi também procurador no estado e dedicou os últimos anos da vida dele mais às questões da literatura e do direito agrário, onde ele também se destacou. Foi um defensor, quanto deputado constituinte, do estado do Tapajós. Ele procurou que esse estado fosse fundado à época. Então, é uma honra poder ter essa prosa com o Whitson, que é professor, pesquisador, é membro fundador, sócio fundador do Instituto Histórico e Geográfico do Tapajós, presidente fundador da Academia Alenquerense de Letras e foi secretário de Cultura do município de Alenquer. Boa tarde, Whitson. É um prazer tê-lo aqui conosco. Boa tarde ao público presente. Obrigado, Franciotti, por estar aqui conosco. Você que se direcionou de Castanhal até aqui, até a capital, atendendo esse nosso convite. Então, muito obrigado. É uma honra contar com a presença de vocês aqui hoje.
nesse trabalho, que é um trabalho, como você falou, de resgate, de memória, e que o foco não é a capital, né? O foco é justamente Alenquer. Mas a gente não gostaria de aproveitar esse momento, né, de também trazer para a capital, as pessoas que residem aqui, essas memórias do Bené, essa relação do Benedito Monteiro com Alenquer, que ela é muito negligenciada, né? Eu falava com a Wanda anteontem, por telefone, e eu dizia para ela, né, que é muito negligenciado a vivência do Benedito Monteiro em Alenquer. Quando você vai procurar pesquisar a biografia do Benedito Monteiro, só se fala que ele nasceu em Alenquer, foi preso em Alenquer, mas tem todo um contexto histórico, familiar. Foi em Alenquer que ele iniciou na carreira política como vereador, só que ele deslanchou muito rápido, né? Logo ele já foi deputado estadual e passou a constituir, né, a história dele já mais para a capital, mas ele tem várias curiosidades da história dele relacionada ao município de Alenquer. O Bené é um daqueles casos do homem que sai do interior, mas o interior não sai dele. Bom, nós vamos fazer algumas provocações aqui para o Idson, mas eu quero desde já deixar franqueada a palavra para quem desejar fazer alguma intervenção. A gente ouve um pouquinho, participe, a gente vai nessa dinâmica. E para início de conversa, Idson, eu quero saber de Alenquer. Como é que vai? Bom, Alenquer, para quem não conhece Alenquer é uma cidade do Baixo Amazonas. De acordo com o último censo, cerca de 69 mil habitantes. Eu contava com o Francioles que Alenquer tem assim, características de que quem mora aqui na capital às vezes não consegue compreender. Por exemplo, no livro No Verde Vago Mundo, o Benedito Monteiro fala muito da relação do homem com as enchentes, né? Do povo com a enchente. Então a Nil, que é de Alenquer, sabe que lá no Baixo Amazonas é 6 meses a água subindo, 6 meses a água baixando. Então existem períodos de cheia muito grande e também de secas muito grandes. Por exemplo, agora, por último, né, 2023, foi um ano de uma seca muito severa. Muitos garapés secaram, rios secaram. Aconteceram cenas de a gente ver no Curicaca, que é uma comunidade da zona rural, um lago com muitos peixes mortos, porque secou e os peixes não tiveram como sair a tempo. Então, Alenquer tem essa tradição da passagem do gado, que lá o povo fala passação, né? A passagem do gado. Então, quando o rio seca, os fazendeiros que têm o gado na terra firme levam o gado para a várzea, para comer na várzea. E aí quando o rio sobe, que alaga a várzea, eles trazem o gado de volta para a cidade, né? Para a terra firme, né? Que lá se chama colônia, né? A parte de zona rural, terra firme, se chama colônia. Então Alenquer é uma cidade que tem um núcleo urbano que concentra cerca de 60% da população e os outros 40% distribuído na zona rural e zona de várzea. Então Alenquer é uma cidade que tem uma história muito de sobressaltos, né, de altos e baixos. Mas hoje é uma cidade que está estabilizada. Eu posso dizer que hoje Alenquer está estabilizada, as tradições se mantêm, como a festa de Santo Antônio, que também é muito falado no Verde Vago Mundo. No Verde Vago Mundo, o personagem Miguel dos Santos Prazeres, o sonho dele é o quê? É ser o pirotécnico da festa, né? Ele quer ser o fogueteiro. Então, a festa de Santo Antônio ainda é uma grande tradição no município, mas hoje já existem outras festas, outros eventos que estão se tornando mais populares. O Verde Vago Mundo, que faz parte do que se convencionou chamar de tetralogia, né, amazônica. São os 4 livros. Quais são esses 4 livros? Pois é, o Verde Vago Mundo, o Minossauro, a Terceira Margem e aquele 1, né, que ele chama de tetralogia amazônica. Aquele 1 é apenas a fala do personagem, né, o Miguel dos Santos Prazeres. É uma reunião da fala do Miguel dos Santos Prazeres nos 3 romances anteriores. E aí, por último, já foi publicado após a morte dele o Homem-Rio. O Homem-Rio, que ele diz que é o livro que fecharia essa saga do personagem Miguel dos Santos Prazeres. Então, nesse enredo, são 5 livros, mas
é reconhecido os 4 primeiros que formam a tetralogia amazônica. Quando tu lançaste, se propuseste a escrever Alenquer nas obras de Benedito Monteiro, um dos propósitos, inclusive tu já comunicaste na internet, é o de demonstrar que Benedito Monteiro falou de Alenquer nas suas obras. Havia essa dúvida, não é fácil essa percepção de que ele está a tratar de Alenquer? Eu não sou natural de Alenquer. Eu nasci em Santarém e a minha família, quando nós mudamos para Alenquer, eu tinha 8 anos de idade. E aí eu sempre gostei muito de ler, fui incentivado desde a infância pelos meus pais, e eu passei a querer pesquisar sobre a história de Alenquer. E as pessoas comentavam comigo sobre o Benedito Monteiro, mas era assim algo muito vago. Não tinha assim uma informação mais precisa. E eu também não consegui encontrar os livros do Benedito Monteiro Alenquer. E como o Benedito Monteiro tem uma história política, e foi preso em Alenquer na época da ditadura militar, e quando ele foi preso, existia, lógico, o grupo favorável a ele e o grupo contrário. Então sempre foi colocado nele a peste de comunista. Olha, o Benedito Monteiro, aquele comunista. Então assim, eu conheci pessoas que diziam assim, o Benedito Monteiro, aquele que queria vender Alenquer para Cuba. Então Alenquer tinha essa lenda de que ele queria vender Alenquer para Cuba. O livro, inclusive, fala de um apelido que ele tinha nessa época. Alenquer era chamado de Cubinha. Cubinha. Alenquer era chamado de Cubinha, né? Porque existia um grupo de pessoas que tinha esse vínculo mais de esquerda, vamos dizer assim, né? Tinha essa tendência mais de esquerda. Mas principalmente as pessoas que eram próximas ao Bené. Então, assim, criou-se a ideia de que o Benedito Monteiro era comunista, porque quando ele foi deputado estadual, ele propôs a reforma agrária na Assembleia Legislativa, um projeto de reforma agrária. Então tinha aquela ideia de quer tirar a terra dos fazendeiros para distribuir para vagabundo, para distribuir para quem não quer nada e tal. Então ele ficou com essa peste, né, digamos que essa marca de comunista, mesmo sem nunca ter sido filiado a Partido Comunista, mas ele tinha essa identificação. Quando eu pretendo escrever a biografia do Bené também. Então eu já pesquisei aqui no Centur os jornais da época que ele foi preso. Então os jornais da época todos tratam ele assim, o deputado comunista, o subversivo, a imprensa da época de Belém toda só trata ele como comunista, o subversivo. Então assim, eu me surpreendia, voltando lá no livro, na pesquisa do livro, porque eu achava assim, quando eu fui pesquisar, eu percebi a grandeza do Benedito Monteiro, o quanto ele era reconhecido a nível de Estado, e que em Alenquer não se falava de Benedito Monteiro. Então hoje em Alenquer existe a primeira rua da cidade, é a Avenida Benedito Monteiro, mas nessa época não existia nada com o nome de Benedito Monteiro Alenquer. Então eu fiquei assim surpreso de como é que pode o cara que é conhecido, fui pesquisar, fui procurar saber quem era, disse como é que pode o cara é conhecido a nível estadual, tem obras publicadas e na sua própria terra não tem nada sobre ele, como? Então isso foi que começou a me despertar. E o meu primeiro contato com o Benedito Monteiro foi em 2005, quando ele foi a Alenquer lançar o livro História do Pará, numa ação do governo do estado. O governo do estado fez uma impressão grande e foi distribuir nas cidades. E ele foi a Alenquer fazer o lançamento, que eu não o conhecia pessoalmente. Em 2005, essa foto aqui, ó, que está aqui na contracapa do livro, é de 2005. Eu estava aqui com meus 19 para 20 anos. E nem uns 20 quilos a menos, eu acho, por aí. Meus 19 para 20 anos aqui nessa foto. E quando ele chegou em Alenquer... 20 quilos a menos, cabelo pretinho. Já está tudo grisalho agora. Dessa fase. Já está tudo grisalho. Então, para mim, eu tinha aquela imagem, caramba, o Benedito Monteiro, né, a grande personalidade do Pará e tal, da literatura. E aí, nessa época de 2005, estava em Alenquer um grande amigo dele, por sinal ainda está por lá, seu Paulino Dias, está com 93 anos. Está com 93 anos. E eu disse, olha, eu quero conhecer o Benedito Monteiro. Ele disse, não, eu vou te apresentar, ele é muito meu amigo. Então, quando ele chegou em Alenquer, porque para chegar em Alenquer, ontem me perguntaram no centro, como é que faz? Olha, você tem que pegar um avião, você vai descer em Santarém. Em Santarém você vai pegar uma lancha, mais de 2 horas e meia para chegar em Alenquer. Então ele chegou em Alenquer, nesse dia,
umas 7 da noite, de lancha, já estava escurecendo, já estava meio escuro. E aí o Paulino tinha mobilizado umas pessoas para ir lá receber o Bené Monteiro, e soltaram fogos quando ele chegou e tal. E aquele ali foi o reencontro, a reconciliação do Benedito Monteiro com Alenquer. Eu vou escrever sobre isso. Foi a reconciliação do Benedito Monteiro com Alenquer, porque foi quando ele foi recebido da maneira que talvez ele sempre imaginou ser recebido na sua terra natal. Corta essa informação que já a gente vai voltar nela, que esse é o ponto da década de 64. É 64, logo depois é ali que nasce esse ranço. E a gente vai já saber. Agora eu quero destacar a presença aqui do Alexandre, nosso confrade lá de Curuçá, o Paulo Ferreira, que levantou a mão e quer participar aqui. Paulo. Boa tarde a todas e todos. Minha contribuição um pouco sobre o Bené, eu conheci em 1975, pessoalmente. Eu fazia parte da equipe do jornal Bandeira 3, que era um jornal editado pelo Lúcio Flávio Pinto, e eu era iniciando no jornalismo, em 1975, e a gente fez uma entrevista com o Bené. Eu morava aqui numa casa aqui, 3 de maio. E aí a gente foi lá na casa dele e tinha lançado o Verde Vago Mundo. Estava recente o livro, e a gente foi conversar com ele sobre a obra, um conjunto de jornalistas do jornal. Então ali eu conheci o Bené pela primeira vez, não mais um pouco do parlamentar, que a gente já tinha informação, de saber da história, da prisão dele. A gente já tinha publicado no jornal Resistência, que o Alexandre fez parte também, inclusive com a foto dele na capa, O título foi Caçado com C cedilha e Caçado com 2 S, Ele foi caçado nas matas da Alenquer. Mas eu queria, talvez até para colaborar nisso que você falou, do porquê que ele ficou muito marcado, por ser um deputado que era chamado de comunista, que queria entregar a Alenquer, foi o hino que ele fez da reforma agrária, Que é um poema lindo, e que é adotado no Brasil inteiro. Eu fui agora em novembro no Rio de Janeiro, participar de um evento sobre justiça e reparação, e eu então comecei a ler e o pessoal começou a cantar, Que é aquele famoso que diz assim: agora nós vamos para a luta, a terra que é nossa ocupar, a terra é para quem trabalha, a história não falha, nós vamos ganhar. Já chega de tanto sofrer, já chega de tanto esperar, a luta vai ser tão difícil, na lei ou na marra, nós vamos ganhar. Esse na lei ou na marra. Esse na lei ou na marra foi que marcou. Quem gosta de nós somos nós e aqueles que nos vêm ajudar. Por isso confia em quem luta, a história não falha, nós vamos ganhar. Isso é cantado em todo lugar, entendeu? É massa. Vamos aproveitar o gancho da foto. Vocês já viram essa foto? Quem aqui nunca viu essa foto que o Paulo fez referência agora do Benedito Monteiro? Você ainda não viu, você também. Então, essa foto é a foto que marca esse momento, Whitson? Inclusive, ele vai retomar essa foto depois, quando ele retoma os direitos políticos dele. Na Assembleia. Contextualiza pra gente essa foto e o surgimento, dessa mágoa, dessa tristeza com a terra dele. Eu, ao te ouvir falar, eu estava também remoendo as minhas próprias tristezas. Nunca é fácil essa relação do autor e a sua terra, me parece que nunca é fácil. Eu estive na terra, ali nós temos uma marajoara, Jaci Garcia, da Academia do Marajó. Eu estive na cidade dela, Ponta de Pedras, que é a cidade, o berço do Dalcídio Jurandir, e eu me espantei que eu não encontrei tanto Dalcídio quanto eu achava que eu encontraria em Ponta de Pedras. Então, eu andei atrás de bustos, de ruas, eu encontrei uma espécie, tem uma escola, se não me falha a memória, Não sei se tem ruas, nome de Dalcídio. Uma escola e um lance de arte, Tem um grupo de teatro lá, É um grupo artístico, a gente faz teatro, cinema, a gente escreve, a gente dança. Aí, eu resolvi perguntar para alguém lá. Resolvi, de enxerido, perguntei para uma pessoa bem esclarecida. Eu disse, mas por que não tem aqui em Ponta de Pedras tanta referência ao Dalcídio? Poxa, Dalcídio Jurandir, o maior literato da literatura paraense e tal.
Aí esta pessoa bem-humorada olhou para mim e disse: Dalcídio? Dalcídio é um ingrato. Eu disse: mas por quê? Ele nasce aqui, vai para Cachoeira, que na época era uma vila, não era cidade, e escreve um livro chamado Chove nos Campos de Cachoeira. O que ele achava? Que não chove nos campos de Ponta de Pedras? E eu fiquei com aquilo. Às vezes a nossa terra, às vezes é a terra mais difícil, né? Como é que é essa relação do Benedito e Alenquer que acabou culminando nessa tristeza de muitos anos, pelo que eu estou percebendo? Então, o que aconteceu? Na época do golpe militar, é lógico que ele foi se refugiar em Alenquer, porque ele conhecia as matas, a família dele tinha fazendas e tal. Então, o que ele pensou? Ele disse: vou para Alenquer. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, conversar com ele 3 vezes. E no transtempo ele fala: eu disse, você pensou em fazer uma resistência? Ele disse que pensou inicialmente. Mas ele falou que quando ele saiu de Belém, no avião mesmo, ele imaginou que seria impossível tentar fazer uma resistência armada no interior. Então, quando ele chega em Alenquer, ele se aproxima dos amigos, né, das pessoas mais próximas, e olha, eu preciso fugir, preciso me esconder porque querem me pegar, querem me prender. E aí ele se manda para as matas. Ele ficou cerca de 13 dias fugido no meio do mato. Ele andava só com um radinho de pilha, que ele acompanhava o noticiário, ele sabia o que estava acontecendo, como é que estava o cerco. Corte Tramontina, mas já havia um decreto de perseguição a ele, ou ele achava que seria perseguido? Tinha aquela expectativa? Quando os militares tomam o poder, de imediato saiu notícia de que ele era um dos alvos, né, de prisão. E ele se manda de Belém. Disse: bom, vou para Alenquer. Então logo já saiu nos jornais da época que se estavam buscando os comunistas para prender e tal, o deputado subversivo. Então, se você ler a Província de 64, o jornal Província, os jornais da época, todos eu já revirei, todos não, os tradicionais da época, né, vamos dizer assim, era assim: estamos busca-se o deputado comunista subversivo. Então, em Alenquer, o que acontece? Ele vai ter esse apoio da família, daquelas pessoas mais próximas, mas tem aqueles que eram contra politicamente, né? A política em Alenquer, assim como em outros lugares, é muito ferrenha. Então tinha aquelas pessoas que, vamos achar esse cara, bora entregar ele para a polícia. Então o Bené foi preso dia 15 de abril, na margem do Rio Coroá. O Rio Coroá é um dos que fazem parte lá no território do município de Alenquer, perto já do quilombo do Pacoval, que por sinal ele casou no quilombo do Pacoval, em 54, com a Wanda Monteiro, e ele é levado só de calção. Mas lá é o quê? É uma área de mata? Mata, nessa época era castanhal, área de castanha. Não tinha estrada, era só os caminhos. Os varadouros, só os caminhos. Ele conhecia então essa área da época de infância e tal, sabia? Ele conhecia porque a família dele tem fazenda nessa área. Tinha fazendas nessa área, né? Castanhal. Em Alenquer foi um grande produtor de castanha. Então, em determinadas épocas do ano, as pessoas sobiam o Rio Coroá para coletar castanha e vender. Então, essa área lá era um grande castanhal. Então ele fala isso também dos castanhais e tal. Então ele foi preso da seguinte maneira: ele mais 3. E aí um dos que estavam com ele, estavam no meio do mato, se afastou lá para uma beirada onde tinha um barraco, começou a beber. E aí os militares chegaram: cadê o Bené Monteiro e tal? Nós estamos procurando. E aí alguém provavelmente dedurou: olha, esse aqui anda com ele. E aí cortaram a orelha de um dos que andavam com ele, e o cara entregou. Ele disse: olha, eles estão ali. Destaque: essa parte inclusive está no livro, né, pelo nome do personagem, não recordo agora, mas está citado aqui sobre esse corte na orelha.
Então já adianto, para vocês terem, não dá para entregar tudo também, para vocês lerem melhor, conhecerem melhor muito do que nós estamos conversando hoje aqui, adquiram o livro. É um livro de rápida leitura, só para constar. Eu li praticamente de ontem para hoje, eu li praticamente todo. É uma leitura rápida, uma leitura dinâmica. Feito esse merchan, me passa o Pix depois, continuo. Então assim, o Bené foi levado para a cidade, junto com os companheiros, e daí ele foi transferido para Santarém. De Santarém vieram de avião para Belém, e aí, Francioli, na chegada aqui no aeroporto, é que vai ter aquela icônica foto. Então aquela foto é da chegada aqui em Belém no aeroporto. Aquela foto que ele está algemado é quando ele está desembarcando aqui em Belém no aeroporto. Agora tira uma dúvida, aqui no teu livro, tu citas tu citas vários textos do Benedito. Então vocês vão ter 2 textos aqui dialogados, tanto do Whitson, que está reconstruindo esses momentos do Benedito correlacionado à obra dele, e um dos textos cita isso. O Bené diz que, de forma poética, que os moradores de Alenquer o viram passando praticamente nu e tal. Houve essa percepção mesmo ali da população? Ele foi levado pelas ruas? A parte que você está falando é essa aqui, ó. Na página 65. Ele diz assim: depois, por tua causa, percorri teus rios e teus caminhos, nu e amarrado. Frequentei tua cadeia como preso, depois de tê-la aberto tantas vezes como juiz, advogado e deputado. Então, já pensou? Ele foi preso na cadeia que diversas vezes ele abriu a porta como juiz, como advogado, para libertar outras pessoas. Então, o que aconteceu, Francioli? Ele saiu da cadeia até o porto a pé, escoltado pela polícia. Entendeu? Então ainda existe vivo em Alenquer um dos parceiros que foi preso junto com ele. Ainda existe vivo. E eu perguntei sobre isso para ele. Eu disse: escuta, teve uma passeata na cidade com vocês? Ele disse: não, professor. O que aconteceu, acabou que o Calito. Ele disse: não, o que aconteceu é que nós fomos a pé da delegacia até o barco. Então as pessoas correram para a rua para ver, entendeu? Olha, o comunista está passando, olha, o deputado foi preso. Então assim, quando tem uma briga na rua que corre todo mundo para ver, então foi atração. Aquilo foi uma atração. O trajeto dele andando a pé até chegar escoltado pela polícia, todo mundo armado, com metralhadora. Então, esse trajeto dele a pé, da delegacia até o porto, foi assim um atrativo, né? Já despertou curiosidade. Tem uma senhora, Idemê, que ela já me mandou uma mensagem. Ela disse: Wilson, eu tinha 12 anos na época. Ela disse: eu não esqueço daquela cena, o Bené Monteiro amarrado, andando a pé, só de calção, descalço, na rua, descalço, só de calção. Calça enrolada, calça com camisa aberta. Então assim, aí o que aconteceu? Quem era contra soltou fogos. Então tu imagina a dor do cara ali, né? Pô, estão festejando a minha prisão. Então, a questão política de quem era a favor, de quem era contra. Então, a prisão do Bené Monteiro foi festejada por um grupo, pelo grupo que era opositor a ele. Então, sempre ficou essa pequena mágoa, né? Digamos assim. Mas era uma questão política da época, né? Então, assim, houve fogos na época. Olha, prenderam o comunista e tal. Eu nem critico que se fosse eu, os meus inimigos. Agora, em Belém, quando ele chega, também ocorre algo parecido, né? Como é o tratamento dele ao aportar aqui em Belém? Então, quando ele chegou, ele foi proibido de dar entrevista. Ele não concedeu entrevista na época, né? Os jornais contam que ele não deu entrevista. A polícia, na verdade, não deixou. Isso aqui é ele chegando em Belém, né? Essa foto da prisão é ele desembarcando aqui em Belém. Como que aí já providenciaram essa roupa para ele, porque ele foi preso só de calção. Aí já providenciaram essa roupa para ele desembarcar aqui em Belém. Nós estamos, claro, fazendo um resumo para vocês, mas vamos olhar para quem estava nos bastidores. A Wanda Monteiro, na live que eu fiz com ela, ela conta que esses dias antes dessa prisão dele foram terríveis, porque uma das táticas que era utilizada era de atormentar a família com avisos de que o Benedito havia sido morto.
Os amigos também, né? Cada uma semana, 15, mataram o Benedito, chegava na família, para a família se desesperar e pegar. E a Wanda era uma criança. Era criança, né? À época. E havia ameaças também, né? A família, olha, se ele não se entregar, nós vamos matar. Né? Então a família dele ficou em cárcere privado, né? A polícia, olha, vocês não podem sair de casa. A polícia tomou conta da casa da família lá, né? Então, olha, enquanto ele não aparecer, vocês não podem sair. Foi um clima muito difícil. Você imagina uma cidade pequena, na época, talvez com 10 mil habitantes, 15 mil, ou talvez menos que isso. E aí você tem um cerco, a polícia ali, ninguém pode sair de casa. Já entrevistei pessoas, né, que falaram que era horrível, né? Porque as pessoas se sentiam vigiadas o tempo todo. Para onde tu vai, o que tu está fazendo. Então, uma cidade pequena, mas que passou, por conta do Bené Monteiro, passou a ter esse olhar maior dos militares. Aí tu imagina, muita gente se chateou com isso. Pô, tô pagando um preço por causa desse cara. Eu tô com a minha liberdade limitada agora por causa desse deputado. Por causa do Cubinha, né? Por causa desse comunista. O apelido era o Cubinha. E a perseguição foi muito grande lá. Meus pais contavam, eu era criança, bem pequenininha. Inclusive os amigos deles, parentes, mais chegados, todos sofreram lá. Retaliações e vigilância direta, não podia ninguém sair na rua. E ter muito maltrato com pessoas lá, muita violência. Aí nessa época, professor, muita gente foi presa, né? Muita gente foi presa. Ah, tu é amigo do Bené Monteiro? Vai preso. Você é amigo dele. Muita gente foi preso. O prefeito foi cassado, vereadores foram cassados. O prefeito era primo dele. O prefeito foi cassado, o vice-prefeito foi cassado, vereadores foram cassados. Foi um período muito turbulento. Meu pai foi preso, mas foi detido lá, mas ele veio pra cá, nem por conta do pessoal lá, porque era um músico famoso na época, né? Então, podia entrar lá que não devia sair de Belém, aí não deixaram ele vir pra cá. Uma das perguntas que eu fiz para a Wanda no dia foi a seguinte: Wanda, quem viveu esses bastidores? Isso foi há 3 anos. Nós vivíamos novamente aquela aura de que a ditadura iria voltar. Como é que tu vês um povo agora revisitando a história e querendo dizer que nada disso aconteceu de fato e que essas pessoas eram só arruaceiras? Isso é uma provocação que eu fiz para ela, que fica para a gente pensar também. Porque essas pessoas viveram, o Benedito viveu essa perseguição. Não é alguém que hoje está dizendo que a ditadura foi um período de perseguição. É alguém que viveu isso e está registrado no livro Transtempo. Disso ficou essa mágoa que perdurou muitos anos, o fato dele ter sido entregue pelos conterrâneos. Aqui no livro do Idson, um dos momentos do livro que mais me chamou a atenção é a carta do Aldo Arraes para o Benedito, onde ele trata nessa carta de forma muito literária, inclusive, cheia de analogias e tal. Ele trata sobre essa mágoa que ele sente que o Benedito tem. Eu achei, inclusive, que às vezes foi muito injusto, porque se eu tivesse passado por isso, eu também ia ficar com o ranço de ter sido entregue pelos meus conterrâneos. Então, nós temos aqui no livro do Idson tanto a carta do Arraes, quanto a resposta do Benedito a essa carta. O Idson, inclusive, pode até falar um pouquinho já. Eu quero só passar a palavra aqui para o nosso querido Alexandre, mas antes eu gostaria de saber se os familiares do Fernando tá aí. Já chegaram? São eles aqui. Ah, então deixa eu dar um destaque aqui especial. Nós estamos com os familiares, também é nosso confrade da Academia de Altamira, o Fernando Farias, estudioso do Dalcídio Jurandir. Ele me enviou mensagem hoje dizendo que não poderia vir, mas que ia mandar a família para representar. Nós estamos aqui com o Messias Farias, papai do professor Fernando, seja muito bem-vindo. A senhora Faustina Farias e a Andréia Carolina. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui conosco. O senhor Messias é cantor, não é isso, senhor Messias? Estou quase lhe passando o microfone. Consegue uma capela no finalzinho para a gente encerrar? Vá pensando em uma música aí. Alexandre. Decidi me pronunciar em ter, você possivelmente vai ser o biógrafo do Benedito Monteiro, né? E como um testemunho para a história. Bem, eu conheci o Benedito Monteiro
conheço Alenquer, alguns familiares lá, por parte de uma tia minha, e também li alguma coisa da obra do Benedito Monteiro. Eu acho que o Benedito, ele é muito mais do que um escritor, na verdade, né? A literatura faz parte da vida dele, né? Eu fui presidente do Comitê Paraense de Anistia e vice-presidente do Comitê Brasileiro pela Anistia, né? E então as tratativas para volta do Benedito à vida civil, né? Esse tempo ele morava lá perto da Júlio César, naquele conjunto, né? E bem, mas o Benedito tem formação em Direito pela Faculdade Nacional de Direito do Rio, né? Realmente alguém capacitado em Direito. E aí, quer dizer, eu acho que ele tem ligações, ele tinha ligação realmente com o Partido Comunista, dificilmente, né? Eu me lembro que o doutor Levial de Moura, que foi um caçado, ele falava sobre o Benedito e o Rui Barata, porque era clandestinidade, né, de certa maneira, né? Então não se declarava. Mas o que acontece? Quer dizer, ele então ele foi um expoente aqui no Pará desse projeto, né? Que era o projeto de democratização da democracia mais ampla, para a democracia política, para a democracia social, né? O próprio Florestan Fernandes dizia isso. Em 64, nós não estávamos fazendo mais do que tentando ampliar a democracia, né? E seu famoso dito da luta pela terra, né? A lei ou na marra. Ele foi deputado, mas nessa época ele era secretário, né? Nessa época do golpe, né? Foi esse projeto, e ainda você tem que analisar essa questão. Agora, sobre um pouco a questão do Benedito lá em Alenquer mesmo, eu acho que foi uma impressão posterior, porque ele era deputado, secretário no governo do Aurélio do Carmo, né? Então ele tinha muito poder na época, né? Então talvez a história, o tempo, encobriu, né, o que ele fosse, né? Então eu acho que quando você remexeu o passado, você tem que ver de lá nessa época, antes do golpe, né? Quer dizer, agora, também conhecendo Alenquer, sei os setores afluentes são muito conservadores mesmo, né? Bastante conservadores, um conservadorismo muito grande, um reacionarismo muito grande, que às vezes você não encontra em outros lugares. Sobre o livro dele, quando se lança como escritor, ele foi saudado pelos maiores filósofos e críticos, se não é maior crítico literário, mas era pelo menos um dos maiores estetas, que é o Benedito Nunes, né? Que chama de romance contextual da Amazônia, né? Eu li Verde Vagabundo. Então, como nós estamos falando de história, eu vou ser muito sincero, quer dizer, eu li Verde Vagabundo e comentei inclusive isso com o Benedito Nunes, essa coisa, né? Quer dizer, essa Amazônia mítica, né? Ela é mítica mesmo, né? Fica mítica. Eu acho que, digamos, eu sou antropólogo, né? E eu acho que o Benedito Monteiro, quer dizer, realmente ele precisava dar um passo além do mito, talvez, de certa maneira, né? E quando coloquei isso para o Benedito Nunes, ele me disse assim: não, mas é que isso é tão
desmerecido, tem coisa que isso precisa ser realmente redito, né? Então, eu acho que tem que ser feita uma análise crítica-literária, uma análise particular da mitologia amazônica, no sentido de mito, na obra do Benedito Monteiro, né? Para recuperar algumas coisas, né? Sim, e aí, tentando finalizar, sim, eu convido um encontro que se tinha ali em Nazaré, que era uma dependência do governo, assim, uma reunião desde e o Benedito, a primeira fala, né, depois de anos de exclusão, de toda essa perseguição, de toda coisa, de realmente quase que a margem da sociedade, né, ele ainda tímido, as primeiras palavras, assim, o primeiro discurso dele, assim, acanhado, mas logo depois, na sequência, se revela o grande orador que era o Benedito Monteiro. Era um grande orador, né? E, então, quer dizer, é esse o caminho. Depois ele me reclamou, inclusive, mais tarde, essa obra de História do Pará, né, que ele escreveu, que não teve devido apoio do governo do Estado, mas fundamentalmente, quer dizer, como eu iniciei, Benedito Monteiro é um homem que para além de escritor, né, um ser político, né, quer dizer, foi um dos grandes nomes da história do Pará, né, até na transição democrática, muito bem, ele seria candidato a governador, se a gente tivesse ombreado a candidatura dele, talvez a situação do Pará fosse diferente, mas para não perder... Você diz na época? Década de 60? Quando o Jader foi... Quando ele voltou na redemocratização, né? Na redemocratização, estava no PDT. Aí nós fomos lá e conversemos que para o bem da democracia, para que não se fraturasse, que era difícil realmente ele abdicou, né? A candidatura a governador. Mas, quer dizer, é um homem para além do seu tempo, realmente, que junta o político, o bacharel em direito e o escritor, né, com toda essa dimensão. Muito obrigado, Alexandre. A gente aproveita esse gancho que o Alexandre nos trouxe sobre essa questão do imaginário, essa mitopoética presente. Foi citado o Verde Vago Mundo, mas aí o Verde Vago Mundo já compõe o que nós falamos ainda há pouco sobre a tetratologia da Amazônia. O livro do Whitson, ele traz claramente pelo menos 3 livros, né? Tem 3 capítulos para cada um desses livros da tetratologia da Amazônia, trazendo esse aspecto de Alenquer presente na obra. Explica para a gente, Whitson, sobre o que é essa tetratologia e como é que surge Alenquer dentro desse período da produção do Bené, que inclusive, se não me falha a memória, foi a obra posterior a esse momento de 64. Sim. Então meio que ele sai de 64 para escrever o que é considerado os 4 grandes livros dele. Eu acrescentaria também o Carro dos Milagres, que é o mais conhecido, né, mas isoladamente. A tetratologia seria a obra magnum opus dele, vamos dizer. Explica pra gente o que é essa tetratologia. Isso é um trava-língua. Eu tô percebendo. tetratologia. E como é que está Alenquer presente nesse período? Você tocou num ponto interessante, né? O Bené vai se tornar esse escritor conhecido, consagrado, 10 anos após esse período do golpe militar. Então, quando eu conversei com ele, o que ele me disse? Ele passou 10 anos de ostracismo, né? Ele não podia, mesmo sendo advogado, ele não podia exercer os direitos políticos, né? Não podia advogar. O que ele me contou? Que ele trabalhava para amigos advogados, né? Então, fazia os trabalhos e os amigos dele que assinavam, ele não podia assinar nada. Então, o Bené Monteiro, ele foi cassado, teve os direitos políticos cassados na Assembleia Legislativa, foi cassado nas matas e depois também teve um ato institucional que também cassou os direitos políticos dele. Então, como o colega já adiantou ali,
eu estou nessa pesquisa biográfica, né, do Bené, tentando buscar essas fontes históricas da história dele. Então, quando ele tomou posse na Academia Paraense de Letras, ele publicou um poema, ele leu um poema na hora, em que ele fala isso, né, que foram tirados 10 anos da vida dele. Né, foram 10 anos que ele ficou totalmente impedido de exercer qualquer tipo de atividade política, atividade civil. E é nessa época que ele vai começar a escrever O Verde Vago Mundo. É quando ele vai passar a se dedicar à literatura. E, para nossa sorte, digo nossa, lá de Alenquer, ele não deixou a mágoa falar mais alto, né? Então ele insere Alenquer em todo o seu romance, porque... Mas está nominal Alenquer. Tá. No começo eu pensei que não estava, mas está nominal. E quando o Bené... A leitura do Verde Vago Mundo e dos outros romances são cheias de expressões regionais. Parece. Eu ia te perguntar se se parece, porque nos textos Sumano, que tu cita, ele repete muito, né? Parece. Eu ia perguntar se isso é de Alenquer. O parece que é mesmo que... Olha, parece que vai chover. Então, sumano, ei mano, é sumano. Né? Então isso na zona rural, no quilombo lá do Pacoval, o pessoal fala muito sumano. Ainda hoje. O pessoal se trata lá, ei sumano, que é ei meu mano, né? Então, o Bené estava pesquisando sobre a linguagem amazônica. Ele fala muito, me falou isso. Em outras entrevistas dele também já falou sobre isso. Que uma coisa que doeu mais, além da prisão física, foi que destruíram esses estudos que ele estava fazendo sobre a linguagem do povo. Essas expressões populares. Então, ele gravava, ele gostava de ir para o interior e gravava a conversa com o pessoal. Para bater papo aqui, deixava o gravador lá tocando, né? Gravando. Então, ele me disse que deram fim nessas fitas, nas anotações que ele tinha, deram fim nisso. Então, o que ele fez? Ele transcreveu, ele passou para os romances essa ideia que ele tinha desse estudo, não sei se antropológico, linguístico, desse falar, né, do povo, esse falar da população. Então, o sumano, parece que na zona rural, em alguns lugares, Alenquer ainda se fala assim. Tu te sentes representado, espelhado no personagem principal, que é, não sei se vocês já leram todos os 4, mas é um personagem principal que perpassa os 4 livros. A semelhança do Alfredo, do Dalcídio também, que vai repetir em vários livros. Então tu tens o Miguel dos Santos Prazeres, que é o personagem que vai se repetindo. É como se ele pegasse a trajetória do Miguel e fosse contando em cada livro. Claramente o Miguel vai ser um alenquerense. Sim. Tu te vês representado? Esse Miguel, ele consegue traduzir essa cultura do homem alenquerense, do cidadão alenquerense? Particularmente eu não me vejo representado no Miguel, mas eu penso que ele representa, assim, a maior parte da população alenquerense, o caboclo do interior, porque eu não tive essa vivência do interior, né, de zona rural e tal. Então eu, particularmente, eu não me vejo representado, mas eu vejo que ele representa muito bem, assim, o caboclo, né, o ribeirinho, porque hoje em Alenquer, a população que vive na parte ribeirinha de Várzea é uma população muito reduzida, mas na época do Verde Vago Mundo, a maior parte da população de zona rural era ribeirinha. Então, só que com o desenvolvimento, a abertura de estradas, a parte da zona rural, então hoje as pessoas moram mais na terra firme, né, quem mora na zona rural, do que na parte de várzea. Então, é uma coisa que eu aprendi, e quando você vai pesquisar sobre algo, você não pode olhar com os olhos de hoje. Tem que tentar enxergar com os olhos da época, né, tentar entender qual era o contexto daquela época. Então, por exemplo, hoje em Alenquer tem um evento chamado Raid, que é uma trilha de moto de uma cidade para outra. Esse é o maior evento hoje do Baixo Amazonas. Atrai milhares de pessoas. Então, não é mais a festa de Santo Antônio a maior festividade de Alenquer, mas já foi. Então, na época do Verde Vago Mundo, a festividade de Santo Antônio era o grande epicentro. É então, essa assim, festividade que vai estar presente na obra? É, no Verde Vago Mundo. Que é o primeiro livro Isso. da tetralogia. Tetralogia. Então, assim, é muito importante a gente tentar entender a visão do autor naquele momento, né, de quando foi escrito. Então, o Verde Vago Mundo foi publicado em 75, se eu não me engano,
75, 76, já tem aí, estamos caminhando para 50 anos, né, de que foi publicado. Então, mas ele buscou o quê? Ele buscou aquelas vivências da infância dele, porque ele foi... O Benedito Monteiro é um dado curioso. Ele foi filho de latifundiários, a família dele é muito bem posicionada financeiramente, Alenquer, mas ele não foi aquele menino mimado, aquele filho de papai. Ele era aquele moleque que pescava, que tomava banho no rio, que saía com os amigos para farrear. Ele tinha uma turma que saía de noite fazendo seresta, serenata na rua, tomando cachaça, turma do caju, chamavam. Que iam com uma bandeja com um monte de caju cortado, tomando cachaça e tirando gosto com caju. Então ele era aquele cara que teve a oportunidade de estudar, foi um intelectual, mas era um cara simples. Ele tinha os amigos do Bené, eram as pessoas do povo, as pessoas simples. Ele gostava de... Ele tinha a condição, né? Gostava de andar de cavalo, de lancha. O pai dele tinha, na época tinha lancha, barco, essas coisas todas. Mas ele gostava, ele era aquele cara do povo, entendeu? Coisa difícil dos dias de hoje, né? Você conseguir ter uma pessoa que consegue ser um intelectual, consegue estudar e mesmo assim uma pessoa simples, uma pessoa comum, uma pessoa do povo. É incrível isso no Bené. Isso é um ponto muito curioso do Bené Monteiro. Fez uma foto dele de cavalo? Eu não tenho, mas um amigo mesmo falou que tem, vai me dar. Pois é, se tu quiseres eu te dou uma que eu tenho, ele já, depois que ele voltou a exercer o cargo de procurador do Estado. Ah, agradeço. Olha aí, Na região rural aqui do Eu agradeço. Então assim, ele era... Eu agradeço. Então assim, ele gostava de andar de cavalo. O Bené, tem muitas histórias curiosas do Bené, Alenquer. Namorador também. Namorador demais, né? Muito Hoje namorador. não entrega. Muito namorador. Então, Fique escrito que se um dia falarem de mim, não me entreguem, viu? por exemplo, em Alenquer tem um clube que é a União Esportiva. Esse é o clube da elite lá de Alenquer. E na década de 50, as pessoas pobres, carroceiro, as pessoas negras não podiam frequentar esse clube. E aí ele funda um outro clube, o Esporte Clube Internacional, que o hino do Internacional está nesse livro aí. Aí o hino diz assim: o nosso clube não separa rico, pobre ou doutor. O nosso clube prestigia o homem trabalhador. O nosso clube quer progresso e harmonia social. O nosso clube é do povo, é o Internacional. E aí, o hino do Internacional, ele é quase um plágio do hino da Internacional Comunista. Ele é quase um plágio. Então isso aí vai para biografia, isso aí vai para outros estudos, não é o foco desse livro. Mas então assim, o Bené ele fundou um clube social em Alenquer, porque o clube que ele fazia parte, que era o da elite, não deixava os amigos dele entrar. E ele queria ir para lá beber cachaça, pular carnaval, mas queria que os amigos fossem juntos, e não podiam. Ele podia, porque ele era filho da elite, e os amigos não podiam. Então ele fundou um outro clube, que é o Esporte Clube Internacional. Aí eu perguntei para ele, por que esse nome internacional? Tem alguma coisa a ver com... Ele disse, não lembro mais, já faz muito tempo, mas o hino é quase um plágio do hino da Internacional Comunista, da Internacional Socialista. E aí, ainda do carnaval, tem uma história do Bené, que lá no clube, ele chegou lá um dia, era baile de carnaval, ele chegou lá só de sunga, com umas folhas de bananeira, e aí, olha, vim pular carnaval. Não, pô, assim não pode também, tu já quer bagunçar também. Não, pô, mas eu tô com o meu bloco aqui, não, tu vai entrar, tu dá uma volta no salão e tu sai. E assim foi, ele pegou, entrou, deu uma volta. Então assim, ele conta no Transtempo que ele gostava de tomar banho na beira do rio, e ele chamou a Wanda, que era a namorada dele, olha, vai tomar banho na beira do rio. E o pessoal se escandalizava. Esse cara ele estudou no Rio, né? Chegou do Rio agora, todo cheio de moda, quer tomar banho pelado na beira do rio, chama a namorada pra lá e tal. Então o povo se escandalizava. E ele diz no Transtempo, né? Isso, olha, eu só vou casar contigo se antes tu viveres comigo, né? Se antes a gente tiver relação sexual. Então naquela época era um escândalo, né? Você diz, como é que tu vai cortejar a filha do fulano de tal e tu já vai com essa proposta? Que eu só caso contigo se tu conviver comigo sexualmente antes do casamento. Então ele conta isso no Transtempo, né? Que Ou foi modernidade ou foi um golpe muito bem dado.
Espertinho. E aí, professor, deixa como o tempo está avançando, para a gente não se alongar muito, depois tem que dar o espaço para os autógrafos. Eu quero te contar a reconciliação do Bené Monteiro, 2005. Guarda isso. Que é dessa foto Guarda isso rapidinho, que vamos fazer o seguinte, já que a gente está indo para o final, eu vou te pedir só para tu trazeres, como está descrito no teu livro, esse Alenquer nos 3 livros da tetralogia, que é Verde Vago Mundo, o Minossauro e a Terceira Margem. Isso. Traz pra gente resumidamente, que é pro pessoal tomar gosto aí, já ir comprar o livro, e logo em seguida a gente abre espaço para uma última palavra, quem quiser, e aí tu traz essa reconciliação. Eu quero terminar com esse momento apoteótico da reconciliação. Pois é, então no Verde Vago Mundo, como você falou, eu faço aqui uma breve introdução sobre esses 3 romances, de que maneira Alenquer é retratada. Então no Verde Vago Mundo, principalmente, ele vai falar sobre uma pequena contextualização sobre a cidade. Ele cita muito sobre a Igreja Matriz de Santo Antônio, porque Alenquer era uma cidade com casas de apenas um pavimento. Então ele vai dizer que a grande Igreja Matriz se destacava no cenário, como ainda se destaca hoje. Realmente a Igreja Matriz de Santo Antônio de Alenquer, capa, né? Ela é belíssima. Essa imagem daí da capa é da década de 50, mas ela continua imponente, assim. É uma igreja realmente muito bonita, não só externamente, como a parte do interior. Ela conserva muitos detalhes ainda. É uma igreja muito bonita que vale a pena visitar. Então ele fala muito sobre a igreja, fala sobre o trapiche. O trapiche lá é o porto, né? Então esse trapiche, hoje ele é de concreto, né? O nosso governador estabeleceu um padrão de terminal hidroviário para o estado, então ele está construindo no modelo padrão no estado todo. Então, mas lá nós tínhamos um trapiche que inicialmente ele teve colunas de concreto, depois passou de madeira e agora tem esse terminal construído pelo atual governo. Então ele fala muito do trapiche, da prefeitura, do prédio da prefeitura, que também é um prédio histórico, é um prédio bonito, é um prédio com mais de 100 anos. E ele narra um pouco sobre essa questão. Ele diz o seguinte, que a água e o santo é que geram o destino da cidade. Como eu falei, a questão das enchentes, né? Ele narra muito sobre isso, a questão da subida e da descida do rio. Ele diz que tudo também está atrelado ao santo, a festa do santo. Então, ou você faz algo antes da festa de Santo Antônio ou depois da festa de Santo Antônio. Então ele diz que a festa de Santo Antônio era o grande divisor do tempo. No Verde Vago Mundo, ele diz o seguinte, que o povo de Alenquer vivia como se fosse assim muito isolado. Aquilo que acontecia no mundo não refletia lá. Se o presidente dos Estados Unidos está em guerra com a Rússia, isso em Alenquer pouco importava. Então ele coloca assim que em Alenquer o que importa é a enchente, as safras e a festa de Santo Antônio. Então ele faz uma pequena descrição sobre a cidade, como era a cidade, e ele narra também a lenda de Santo Antônio. Em Alenquer existe uma lenda de que a cidade teve origem nas margens do rio Curuá e depois ela foi transferida para as margens do rio Surubiu. Isso de fato é histórico, isso de fato aconteceu. Isso eu tive um trabalho muito grande para tentar descobrir a fonte histórica desse fato, porque em Alenquer se comentava, mas ninguém me comprovava como foi que isso aconteceu. Me mostrem um documento que comprove que houve essa mudança. Então era tudo muito na parte da lenda, da lenda. E ele narra essa lenda também, né? Ele coloca essa lenda dentro do Verde Vago Mundo. Ele fala que o Santo Antônio foi quem escolheu o local onde hoje está a cidade de Alenquer. Então o Santo Antônio de Alenquer é muito curioso, quem tiver a oportunidade de... Tem um desenho do Santo Antônio de Alenquer, uma foto aqui na página 19. Essa aqui é uma imagem de madeira, uma imagem de mais de 100 anos, é uma imagem barroca, uma imagem também histórica desse Santo Antônio. Não existe nenhum outro igual em lugar nenhum do mundo. E Alenquer, ninguém fala Santo Antônio de Pádua ou de Lisboa, é Santo Antônio de Alenquer. É o Santo Antônio de Alenquer. Então, existe uma tradição muito forte lá do Santo Antônio. Como se ele fosse alenquerense, vamos colocar assim. No Minossauro, ele já vem contando também, ele retrai, puxa um pouco
das Memórias, do Verde Vago Mundo, e diz assim, ó, com pouco mais de 15 mil habitantes, possui um comércio muito fraco, também faz uma descrição da cidade. Mantém 3 igrejas católicas, 3 templos protestantes e 3 clubes sociais e esportivos. Esses clubes são o União Esportiva, o Anhanguera Atlético Clube e o Esporte Clube Internacional, que é o clube que ele fundou. Tem pecuária, agricultura, fica na margem de um garapé tortuoso que atravessa um labirinto de ilhas aluviônicas. A cidade é a única concentração populacional na área de terra firme. Alenquer, para quem não conhece também, não fica na margem do Amazonas. E isso também é um grande problema. Porque se você pega um barco Belém-Manaus, você vai parar em várias cidades, mas não para em Alenquer. Porque em Alenquer não fica na margem do Amazonas. Para entrar em Alenquer, você tem que entrar num labirinto de rios, de lagos, para chegar em Alenquer. E também tinha muitas lendas do porquê que Alenquer é escondido desse jeito. Por que Alenquer não é na margem do Amazonas, como é Óbidos, como é Monte Alegre, como é Santarém, como são as cidades que são da mesma época de Alenquer? Por que Alenquer? E aí, nas minhas pesquisas, que eu sou também historiador, eu descobri um texto dos padres capuchos da época, quando o governo do estado manda intimar por que eles não estão pagando os impostos devidos. E sabe o que eles respondem? Eles, olha, nós criamos essa aldeia escondida justamente que é para a gente não ter que estar prestando conta com o governo do que a gente faz. Essa aldeia foi feita para a gente, os padres, dizendo, olha, nós fizemos essa aldeia escondida justamente porque não é para ficar sob o controle do governo do estado. Então Alenquer tem esse detalhe, tem mais esse detalhe, é uma cidade escondida. E aí o Bené fala, num dos artigos, que o sonho dele era rasgar o rio assim, linha reta, até chegar no Amazonas, para não ter que ficar fazendo esse monte de volta que faz até chegar em Alenquer. Meu amigo, aqui tem uma série de descrições sobre Alenquer. Quem quiser conhecer um pouco de Alenquer, através do Bené Monteiro, aqui tem um resumão bem legal. Então, na terceira margem, ele cria uma ideia de que a Petrobras quer pesquisar petróleo, quer criar uma ideia, um projeto de uma cidade sustentável na Amazônia, e que o local que eles vão pesquisar é em Alenquer. E aí os pesquisadores vão dar a impressão deles sobre Alenquer. Então é isso, de forma resumida é isso. Então tem uma questão que foi citada, eu acho que é em Verde Vago Mundo, geográfica, para quem ainda não foi a Alenquer como eu, mas tu já me descreveste, eu já conheço pelos teus olhos, que é a questão da montanha, do monte que existe no meio da cidade. Então a cidade é em torno de uma montanha. Na verdade não é só uma, são várias. O Francioli está citando um livro meu que aparece um morro logo atrás da igreja. Então assim, em Alenquer existem ainda uns 3 morros bem grandes no meio da cidade. Alguns já foram cortados, né? Mas ainda permanecem 3 morros bem grandes no centro da cidade. Nós vamos abrir espaço, palavrinha rapidinha, se alguém quiser dar, senão a gente já passa para nosso momento apoteótico aqui. Só para lembrar uma coisa rapidinho, falando daquele... É que quando eu escrevi um artigo chamado Tempos de Resistência, um artigo acadêmico, eu fui buscar, beber na fonte do Benedito, porque ele falava que as notícias, quando chegavam lá naquela região, né, do Baixo Amazonas, ele cita Alenquer, evidentemente, não era através, muitas das vezes, não era antes do rádio transistor, antes do rádio, ela não chegava pelo jornal, que era o meio tradicional de comunicação. Ela chegava pelos tripulantes dos regatões. Então eu escrevi um outro artigo chamado assim, Após o Regatão, o Rádio e a Televisão, contando a história do rádio na Amazônia. E o outro, que é onde eu cito essa primeira fase, é mais de 180 anos de história da história da imprensa da Amazônia. Então eu bebi na fonte. Onde está, Paulo? É um artigo que está na internet, né? Dá para pesquisar. Ele foi publicado, um livro foi editado pela Universidade de Ponta Grossa, que é Recortes da Mídia Alternativa. Seu Messias, está afinado? Mas não? Não, interessante essa questão do livro. Eu conheci o Benedito numa palestra dele lá em Santarém, na UBA.
E assim, foi uma honra, né? Porque 2005. acho que foi na UBRA. E aí, a minha filha, ela que me convidou para vir aqui hoje na palestra. E é interessante, já fui a Lenquer, ministrei aula 2 vezes lá, pela UFOPA. E quando tu mostrou a imagem, na época que eu, só um testemunho, quando eu fui para Lenquer, minha filha tinha quebrado a cabeça, quebrou e furou mesmo. E aí eu fui lá na igreja de Santo Antônio fazer o pedido para ele, porque tudo que tinha feito no hospital não tinha funcionado. Milagrosamente, no outro dia, a cabeça dela estava fechada. E ela tá ali, ó, tá aqui. Cadê o milagre de Santo Antônio de Alenquer? Aí, ó, mais vivo? um milagre. Mais um milagre de Santo Antônio de Alenquer.